O podcast Comunica Jovem desta semana recebe Bia do Violãozinho, Léo Batista e Monique Santos. Artistas que encantam os palcos da música, da dança, do teatro, da televisão e do cinema. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bia do Violãozinho tem 21 anos. Toca desde os 12 anos e canta desde os 14 anos. Bia também é compositora, participa de festivais e contribui com os palcos do teatro. Léo Batista é ator. Fez parte da companhia Pernas para Circular, Companhia Prazeres Barbosa e Companhia Olhares. Também tem participações na TV. É formado em cinema e é professor de cinema e teatro. Monique Santos, Tia Amor, conhecida. É coreógrafa, professora, intérprete e pesquisadora em dança. É egressa a SES UNITA, do curso de bacharelado em Educação Física. Monique também é proprietária do Tia Amor Dança, um estúdio com várias modalidades para todos os públicos. Uhul. Tá vendo? Quanta coisa vamos conversar hoje, né? Com estes artistas que estão aqui na nossa cidade, né? Que estão em Caruaru. Então, conta para o Comunica Jovem quando surgiu o envolvimento de vocês com este universo artístico. Cada um tem sua história, né? Bia, né? Começou com 12, né? A influência veio de quê? Foi mais cedo ainda? E você despertou só nesse tempo? Conta pra gente. Não, acho que eu já nasci, assim, com esse olhar, assim, artístico, de enxergar tudo como arte. E essa parte da música, eu tenho várias pessoas artistas na minha família. Então, eu sempre tive como influência, sabe? A partir dos 12, 13, por aí, eu comecei a tocar violão, mais voltado para um negócio da igreja e tudo mais. E a partir de 15, 16, eu vi que era aquilo mesmo que eu era e que eu queria fazer para o resto da vida, sabe? Essa influência foi externa, mas também veio muito de mim, sabe? Acho que quando a gente nasce, assim, para ser artista, a gente, em algum momento, desenvolve. Quando você destaca, eu nasci para ser artista. Lá quando eu era pequenininha, né? Conta pra gente. Como é que você via esse universo? Você olhava só para, digamos, para música, para os instrumentos, para o violão, para outros instrumentos? Eu acho que eu sempre tive muita curiosidade com instrumentos em si, sabe? Nem tanto pro canto, assim. Tanto é que primeiro eu desenvolvi essa arte de tocar e depois é que eu fiquei assim, acho que eu vou cantar também, sabe? E aí meu pai, ele toca zabumba, sempre foi assim, desde criança eu batucando em tudo e hoje eu tô com instrumento de cordas, né? Então, assim, a base também familiar influenciou. Isso. Não é? E Léo, conta pra gente, Léo. Eu lá atrás, bem pequenininho, eu disse, acho que eu vou ser artista. Brincando, mas acho que eu já nasci com um dom de artista, porque eu me lembro quando eu tinha uns 5 anos, eu ficava representando com pedrinhas, eu era bruxo, eu era mago, eu disse, não, eu acho que realmente o caminho é esse. Aí, lá em 2002, eu entrei na companhia Prazeres Barbosa e tive a oportunidade de conhecer Prazeres Barbosa e Francisco Torres, que me deram a oportunidade. E eu, tipo, é isso que eu quero. E o teatro, para mim, eu acho que é vida. Eu consegui muito evoluir como pessoa também. Porque fazer arte, fazer teatro é maravilhoso. Muito bom, muito bom. E Monique? Assim como o Bi e Léo, eu acho que a gente não se torna necessariamente artista. Eu acho que a gente já nasce, assim, com esse instinto. Porque a arte é instinto. Eu comecei a dançar desde muito pequena, mas meus pais não tinham condições de me colocar numa aula de dança, porque sempre foi muito caro, né? Principalmente o balé. E aí, quando surgiu uma oportunidade a partir de um projeto social, tinha um concurso no colégio. Aí o aluno que era, tinha as melhores notas, melhor desempenho e etc., era convidado a participar desse projeto social. Isso lá no Rio de Janeiro, que é de onde eu vim. Aí, com 8 anos, eu fui selecionado para esse projeto. Aí, comecei a fazer aula de jazz. Aí foi quando eu iniciei minha vida na dança, com 8 anos de idade. Mas desde antes eu já fazia coreografia no colégio. Tipo, as professoras faziam de Dia das Mães. Ao invés de as professoras fazerem, elas falavam, Monique, vem aqui me ajudar. Aí eu ia lá fazer as coreografias. Aí a partir dos 8 foi quando eu iniciei realmente os estudos. Aí danço desde os 8 anos de idade, tô com 24, né? Tem muitos anos aí. E profissionalmente eu comecei com uns 14 anos de idade.
que eu comecei a estagiar, comecei a dar aula e etc. Mas meu envolvimento na dança foi, assim, criancinha já. Mas eu não tive influência nenhuma, simplesmente nasci. Assim, não tem ninguém na minha família, não tem ninguém que eu conheça próximo que tivesse envolvimento com a dança. Eu nasci querendo ser dançarina, bailarina, professora, e é o que eu sou hoje. Então, você visualizou lá, não foi? Sim. Lá atrás, e almejou isso. Com certeza, bati o pé dizendo, o que você vai ser quando crescer? Bailarina. E hoje eu sou o que eu disse que eu seria. Que maravilha. E Léo? Léo, não sei se foi influenciado. Não, minha família não tem nenhum artista. Eu realmente fui assim, de coração mesmo, o dom, né? Que você nasce com um dom. E eu vim me aprimorando, né? Hoje eu tenho 36. Mas lá em 2000, há 20 e poucos anos atrás, eu comecei cursos, já fiz, eu acho que uns 30 cursos de teatro. Fiz curso de cinema, sou formado em cinema também no Rio de Janeiro. Porque eu disse assim, não, agora eu não vou fazer mais teatro. Vou para cinema, para TV, vou atrás do meu sonho, que eu queria entrar na Globo. Acho que todo artista diz assim, eu queria entrar na Globo, ficar famoso. Aí eu encarei o desafio, fui para o Rio, fiz faculdade, tive algumas oportunidades, voltei para cá por conta familiar, mas o sonho ainda de estar na TV lá, ainda está aqui. Ainda existe, né? Que bom que os sonhos existem, né? E por que vocês escolheram a arte como trabalho? Porque, assim, pelo que foi dito aqui, já nasce, né? Já nasce. Se tem alguma influência externa ou não, mas já está com você, né? O artista já traz consigo, né? Esse dom, né? Assim, para despertar, né? Para despertar para esse tipo de cultura, ou para vários, né? Para dança, para o teatro, para música, para composição, não é isso? Mas como foi que vocês escolheram? A arte está em mim, né? Faz parte da minha essência, mas eu vou seguir a arte também como trabalho. Porque todos vocês trabalham com isso, né? Sim. Eu acredito que chega em um momento da vida, pronto, eu trabalho com outras coisas, porque agora eu não tenho como só trabalhar de arte, mas eu acredito que chega um momento que você para pensar assim, que eu não me vejo trabalhando com outra coisa que não seja a minha arte, sabe? Eu acho que é o que eu sou e isso, a cada ano que passa, assim, cada dia que passa, me traz um conhecimento novo sobre quem eu sou, sabe? Eu acho que desenvolver essa arte vai me fazer me conhecer mais e ser feliz com o que eu sou, que é a minha arte, sabe? Tipo, eu acho que eu não me vejo hoje trabalhando com outra coisa, a não ser com a música. Eu acho que chega um momento que você para e diz, é isso. Não dá pra ser... Tanto é que você não se sente muito confortável em outros lugares, sabe? Você para e diz, caramba, eu tô aqui, mas eu poderia estar fazendo tanta coisa da minha música, eu queria estar com tempo pra fazer isso e aquilo, sabe? Acho que não, a pessoa para e diz, dá não, pra eu ficar sem arte, não. Acho que é isso. É como o Bia tá falando, né? Porque todo artista, e principalmente atores de teatro, diz assim, agora eu vou seguir um caminho profissional que não é o teatro. Mas você sai do teatro, mas o teatro não sai de você. Tá lá. E você termina voltando. Em alguma oportunidade da vida você volta. Eu penso que eu escolhi a arte e a arte me escolheu pelo poder de transformar a vida das pessoas. Eu acho que essa é a principal coisa, assim. Porque a gente tem uma coisa que a gente consegue transformar a vida das pessoas. Literalmente com a minha dança, com a arte dele no teatro, no cinema, ela com a música. A gente consegue chegar num lugar, assim, que outras pessoas não conseguem chegar. Às vezes até elas mesmas não conseguem. Eu acho que esse fator, assim, foi decisivo. Desde criança, assim. Acredito que para todos, né? O fator de que eu posso transformar a vida do outro através do meu trabalho. E outra coisa, como o Bia falou, os outros espaços não nos cabem. A gente é tão criativa, a gente é tão expansiva, a gente é tão grande que nos limita, está em outros lugares, fazendo outras coisas. Então, assim, eu acho que realmente é o lugar onde a gente deve estar. Eu já tentei trabalhar com algumas outras coisas, assim, sempre na arte, mas eu sempre volto para a dança. Eu já fui do teatro também, já fui pra música também, mas a dança é o meu lugar, assim, mesmo sendo tudo arte, né? Esse é o meu espaço, é onde eu me encontro, é onde eu acho que eu posso fazer melhor, sabe? Pelo outro. Pronto, aproveitando esse gancho, eu acho que, tipo, pra mim, eu curto muito essa questão da música, porque é uma coisa que eu passo,
que eu consigo atravessar, mas que é uma troca também. Quando a pessoa traz aquela sua experiência de vida, quando a pessoa conta como atravessou. Porque a música, acho que é a interpretação diferente para cada um. Cada um interpreta de uma forma, cada um sente de uma forma. E eu acho uma troca muito rica quando eu digo, pronto, eu fui para Minas, toquei no Travessia de Vida, que é um monólogo do meu amigo Lucas, e eu fiz todas as músicas. E atuo, tipo, com as músicas no espetáculo. E aí, quando acabou, o pessoal conversando, sabe? É uma troca muito massa e é muito diferente para cada um. E você acaba absorvendo cada coisinha que o pessoal fala, sabe? Você fica gigante, assim. É muito massa essa troca. Bia, enquanto cantora, você chegou lá nos palcos do teatro. Então, conta Sim. essa trajetória aí, porque você também é sonoplasta. Então, conta aí os prêmios, os festivais. Foi louco. Eu fui convidada para fazer a parte da música. O pessoal tava lá, acho que esse espetáculo precisa de música ao vivo. Aí, a princípio, eu fui fazer algumas interpretações de outros cantores, sabe? E aí, um ensaio, assim, eu tava tocando alguma coisa minha. O diretor parou e disse, vai fazer tudo. E aí, eu fiz tudo, assim. E eu acho muito massa as músicas do Travessia, porque quando eu fiz, eu não me identificava com as músicas. E hoje eu já tenho uma interpretação diferente, porque eu fiz as músicas baseadas no roteiro, na peça. Cada cena eu fiz baseada na história de vida dele e eu não me identificava, sabe? E hoje, passado 2 anos por aí, 1 ano e pouquinho, eu já me identifico com as canções que eu fiz antes, sabe? Tipo, eu fiz as músicas e não me identificava e hoje eu já me identifico. E como é, assim, fazer uma música, digamos assim, que não surgiu, né? Você recebeu esse trabalho, né? Então, eu vou desenvolver. Isso foi difícil para você? Foi um pouco. Não foi tanto porque eu sou amiga de Lucas e aí muita coisa que ele viveu, eu vivi junto, assim, acompanhando de fora. Aí tive uma facilidade, assim, de escrever, mas surgiram naturalmente. Foram surgindo, assim, são incríveis. Porque eu fiz não, mas são incríveis, sério. Às vezes, eu fico, meu Deus, eu escrevi isso. Eu fiz isso. Como você é compositora, né? E chegou lá, né? pra ajudar. Então, assim, como é o seu tempo para compor? Existe um tempo? Existe um tempo. Porque, assim, particularmente, eu acho que compor é um exercício. E aí, compor não é... Tenho muitas inspirações, assim, mas compor em si não é ter uma inspiração e vou fazer uma música, sabe? É quando você pega algo, eu particularmente pego algo que eu quero contar e aí eu coloco em música. Às vezes eu tô inspirada, tanto é que eu uso sempre uma frase de uma música da Adriana Calcanhoto, que é faço longas cartas para ninguém, porque quando eu escrevo eu quase nunca tô inspirada e nem pensando em ninguém, assim, sabe? Eu faço muita música sobre outras pessoas e tal. Tanto é que eu faço muita música que eu não me identifico e só vou me identificar depois que eu vivo algo parecido. Aí é massa. A gente foi para o FACE, que foi lá em Minas, aí ganhamos melhor espetáculo, melhor direção e melhor sonoplastia. Aí, no caso, você... além, né, de compor essas músicas, você estava presente em todas as apresentações. Isso. Então, você fez parte, né? Sim, do espetáculo. Do espetáculo, sim. Fico lá, separadinha na cadeirinha, com o violão. E ao decorrer da peça, eu vou tocando as músicas. E como é que é interagir com outras pessoas, com outros artistas, trazendo a tua música? Doido. É doido, porque eu nunca tinha, assim, tipo, eu já tinha tido algumas experiências com o teatro, mas eu nunca tinha estado no palco, assim, com o teatro, sabe? E acho que com essa troca com o pessoal, porque é só eu e Lucas em cena, sabe? Essa troca com ele é muito tranquila, porque a gente se conhece há muito tempo e a gente tem uma troca massa. Agora, o meu contato com o público, eu fiquei, meu Deus, e agora? Que aquela galera, um monte de gente para olhar você. E é muito diferente, assim, de estar cantando, tipo, tocando e cantando, só tocando e cantando, porque você está acompanhando o que a outra pessoa está fazendo para poder fazer também. Aí no começo eu ficava, meu Deus, e agora? Eu ficava muito nervosa, com medo de errar alguma coisa. Porque se eu errasse alguma coisa, ele se atrapalhava. E se ele errar alguma coisa, eu me atrapalho também. Então, é realmente um trabalho em equipe, né? É equipe. E vocês, como é trabalhar em equipe?
Na dança, no teatro, no cinema, na televisão? Porque tem muitas experiências, né? Léo também. Eu gosto. Assim, eu acho que precisa também. E, particularmente no que eu trabalho, eu gosto muito, por exemplo, de uma das áreas da dança. Eu gosto da dança contemporânea. E a gente se baseia muito em pessoas para poder criar, para poder montar, enfim. Eu gosto da experiência de ter outras pessoas, da experiência de ter pessoas criando comigo. Enfim, eu gosto de pessoas. Eu gosto mesmo de estar com pessoas, de lidar com pessoas. Eu acho que a arte precisa ser feita em conjunto também. É bom a gente ter... Tipo, a gente criar sozinha e tal. Mas é como ela falou, tipo, mesmo ela criando sozinha, ela também faz pensando no outro, não necessariamente só em si. Tipo, a gente não pode ser egocêntrico ao ponto de pensar que a nossa arte basta, que a gente não precisa do outro, e que o outro não pode nos inspirar, que não pode nos ajudar a evoluir e tal. É verdade, a gente precisa do outro, né? Para poder completar. Tem um sonoplasta, tem um ator, tem um diretor que vai estar ali dizendo o que é que você vai fazer, o que é que está errando, o que é que está certo. Tem um público que é muito importante para a gente que é artista. E é um conjunto. Acho que um ajuda o outro. Para sair um trabalho maravilhoso, né? E o pessoal gostar e ficar 100%. Léo tem experiência, né? Desde ser ator, né? Ser diretor, né? Ser professor. Então, como é que você visualiza isso, né? Então, como é que é o Léo ator, né? Como é que é o Léo ator? Conta pra gente como é que o Léo ator, pra gente tentar, né, compreender. Eu que não sou, né, assim, né, não sei se talvez eu tenha, né, algum dom aí que eu nasci, mas que não estou trabalhando com esse dom. Sempre com desafios, que a gente é ator, né, a gente pega um personagem e a gente tem o desafio de vivenciar aquele personagem. E eu acho que cada personagem que a gente faz, eu já fiz alguns em algumas peças de teatro. Viajei muito também, eu acho que foi quando eu lá atrás comecei a viajar quase o Brasil inteiro com peças pelo Sesc, com prazeres. E foi uma experiência maravilhosa, que eu cresci como pessoa. Porque cada apresentação você consegue absorver do público aquela energia. E na próxima apresentação você está fazendo melhor, e está fazendo melhor, e está se dando melhor. Eu acho que a experiência como ator me ajudou como ser humano. Você tem em mente, não sei se tem, mas vou perguntar, né? É a quantidade de peças, eu não sei se a palavra chama quantidade, né? Se tem outro termo que você já participou. Porque você também é diretor, né? 22 anos de teatro, é muito... Não é? Mas eu acho que umas 15 peças de teatro. Fora curta-metragem, que eu já gravei alguns aqui no Rio. E sou também roteirista, né? Também é roteirista? Tô escrevendo. Acho que faz parte, né? A gente faz curso de cinema, aí você tá ali como diretor, como ator, como roteirista, que a gente pega na cadeira, no curso, pega várias cadeiras e eu tenho muita inspiração de escrever. Eu tô com os 5 curtas-metragens escritos, que é para gravar. Alguns iam ser gravados já na pandemia, só que a gente teve que dar uma parada e tá voltando agora, nos processos. Mas eu, como ator, me ajuda a ser o roteirista, me ajuda a ser um diretor. Porque toda a minha vivência de teatro me ajudou a escrever também. E botar no personagem a vida que ele precisa ter para poder contar a história. Como é que você se sente no palco? Porque Bia destacou, não foi? Que foi diferente, né? Enquanto diferente. Canta, enquanto tá auxiliando ali, que também tá no teatro, ela teve uma experiência diferente. E você no palco, como é que você se sente? Livre. Acho que é muita energia. Tem um nervosismo, acho que todo ator tem um nervosismo. Todo artista, antes de começar um trabalho, você está nervoso ali. Até os melhores atores, os mais antigos, têm um nervosismo. Mas quando você pisa no palco, aquela energia lhe absorve e você vai-se embora. Você consegue se conectar com o público? Ou fica o público lá e você neste mundo? Não. Eu fico visualizando assim, será que eles ficam só no mundo? Será que visualiza Não, as pessoas? Como é que é isso? A gente tá ali e consegue se tornar um só. Consegue se integrar. Se integrar. E eu acho que essa é a energia que faz você, no caso, brilhar num espetáculo, num palco. É de você estar ali, a troca com o público, com o telespectador. E Monique, te amou. Oi. Como é que é estar, né, em um palco? Então, assim como a Léo falou, eu sinto que quando eu tô lá, eu tô no meu lugar do planeta, assim. Meu lugar do planeta Terra é ali no palco.
E também numa sala de aula, né? Porque eu me vejo muito como professora também. Mas enquanto artista, eu me vejo... Tipo, aquele é o meu espaço, é onde eu me sinto livre, onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto liberta para fazer tudo que eu quero e tudo que minha alma quer dizer. Assim, é o meu lugar do planeta. Qual é o seu lugar no mundo? O palco, pronto. Maravilha. E como professor, eu acho que essa energia é melhor ainda, porque eu tive crianças que têm autismo, tem alguns... tem a timidez em si também. E é muito gratificante você ver uma pessoa que evoluiu, que eu tenho algumas alunas que eram muito tímidas. E, tipo, hoje estão protagonistas, já fizeram curta-metragem, já estão dirigindo, já estão fazendo várias coisas. E eu vi que minha arte ajudou elas a crescer, como pessoa também, como artista. Tem a Érica, que foi a protagonista do filme Palavras de Rua, que eu gravei aqui em Caruaru. Ela foi a mãe do protagonista. Depois do cinema, a gente fez curso, ela fez alguns workshops comigo. E hoje ela é diretora, está brilhando aí com o curta-metragem que ela gravou. Ganhou vários festivais, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. E eu vi que minha arte como diretor, como artista, ajudou também outras pessoas. Isso é muito bom. Léo destacou o curta, não foi? Chamado Palavras de Rua. Longa. Longa? Esse é longa? É porque esse é longa, né? Também tem experiência com curta, não é isso? Curtas-metragens também. Também. Mas o longa foi um desafio. Eu voltei do Rio, né? Com aquela bagagem. Li um livro, me apaixonei pelo livro. Chorei milhões. Li de novo, chorei de milhões de novo. Disse, não, realmente esse livro tem um drama muito forte, tem uma história de vida de um morador de rua muito forte. Eu vou escrever sobre... Eu vou adaptar. Falei com o diretor, a gente adaptou o livro para o filme, na linguagem de cinema, e 139 folhas de roteiro. Foram gravadas quase 6 meses aqui em Caruaru. E passa o drama e a tristeza de quem mora na rua, que é invisível. E, assim, foi maravilhoso. Foi a minha primeira experiência como diretor, que realmente... Foi logo para um longa, né? Foi longa. Aí foi roteirista... Produtor e diretor. Produtor e diretor, né? Do longa, né? Palavras de Rua. A gente tem acesso a esse longa? Tem, tá no YouTube. Hoje está no YouTube, depois de 2019 até hoje, já está liberado. Só é colocar lá. Palavras de Rua, você consegue assistir, se emocionar, porque quem assiste está lá. Chorando. Um recadinho para quem está acompanhando, viu? Só é acessar o YouTube, colocar Palavras de Rua, que vai estar o longa de Léo. 130 e poucas pessoas de Caruaru que participou, tanto como atores e figurantes. Foi maravilhoso. Assim, a oportunidade também de outras pessoas conhecer um pouquinho da arte e do cinema. Foi todo filmado em Caruaru? Todo em Caruaru. E como se dá a produção? Porque a gente pensa assim, né? Existe quem está dirigindo, quem produz o roteiro, quem está dirigindo, os atores, né? Mas como se deu essa produção? Foram quantos atores? Foi uma pessoa, duas? Como é que foi? Conta pra gente. Antagonistas, tivemos 8. Protagonistas, teve o João mais novo, que foi representado por Nando Silva. O Gilson, que teve um desafio de sair toda semana de Monteiro, que são 3 horas de viagem para gravar aqui. Vinha para cá, tá vendo? E ele foi o protagonista também. Brilhou muito, hoje é muito evoluído como artista. Ele já era ator de teatro e ele teve o desafio de entrar no cinema. Hoje está no Rio, está gravando uma série agora, Sala 69, lá no Rio também. E eu vi a evolução. Ele agora se apaixonou, ele quer fazer cinema. Teatro também ele está agora se apresentando, está em cartaz lá na Paraíba, mas ele está brilhando no cinema também. E fora isso, teve outras pessoas também que participaram, que foi uma produção longa, porque foi 1h39 de filme. Não grava em 1h39, foi mais de 6 horas de gravações para poder a gente tirar um material e 6 meses de gravações. Bem puxada. Então a equipe não é reduzida, né? A gente teve uma equipe reduzida porque a gente não teve apoios financeiros. A gente teve que reduzir, eu fiz algumas coisas. Alguns atores participaram comigo na produção, quando não estava gravando. E foi uma junção, assim, foi um ajudou o outro, para poder a gente acontecer o projeto.
Aqui você tem experiência com longa e com curta também, né? Metragem. Qual a diferença entre eles? Se a dinâmica é muito distante? Como é que você pensa quando você vai roteirizar? Isso. Tem isso porque, assim, né? Como é um longa, né? Então, se eu gravei, né? No caso, né? A gente seguiu, né? Em 6 horas e ficou 1 hora, né? Em 39 e o curta. Curta-metragem também não é fácil gravar 15 minutos, porque assim, até 18 minutos é chamado, é titularizado como curta-metragem. Após 30 minutos, média-metragem. Depois de 60 minutos, longa-metragem. E não é fácil, porque assim, você pensa que vai gravar uma coisa, vai ser 15 minutos, mas é bem ligeiro, não é? Às vezes você grava em dias, grava 1 minuto, a gente grava uma tarde, às vezes, de um filme. Para tirar, no caso, o material que você precisa. Porque tem muitos erros de gravações, às vezes não tem. E a produção é difícil. Tem que realmente estar familiarizado todo mundo, todos os atores, diretor, produção, para sair uma coisa bem rápida. Senão, você demora muito. Quer dizer, além de dirigir, né, de participar do roteiro, da produção, de toda a produção, né, do longa e do curta-metragem, você também tem participações. Também. Né, enquanto ator. Então, conta pra gente essa participação, ou essas, né, participações nos curtas. Eu participei de alguns curtas aqui em Caruaru, que foi convite de alguns colegas meus que estavam também produzindo. E eu me vejo como ator. Eu sou diretor, sou produtor, mas eu me vejo ali, na telinha, aparecendo. Gosto também de estar por trás, porque eu acho que a gente faz A gente é bom conhecer todas as áreas, não só de ator. Mas eu me vejo na área de TV mesmo, assim, na telinha, aparecendo, brilhando, chorando, se for para chorar, se for para rir. E no Rio, eu fiz algumas participações na Globo, né? Que foi um desafio meu sair daqui sem conhecer ninguém, lá no Rio de Janeiro. Cheguei lá na porta do Projac, estava eu lá sentado, sem conhecer ninguém, primeiro dia no Rio. Aí, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? Conheci uma pessoa que era de Campina Grande, uma conterrânea daqui do Nordeste, né? E me deu a oportunidade de conhecer um produtor, de ter a oportunidade de entrar como figurante no dia. E dali eu consegui fazer amizades, consegui fazer alguns testes e consegui algumas oportunidades. Que foi maravilhoso como ator, né? Vamos ver. Então, em relação à curta, a experiência enquanto ator, tem? Em curtas? Tem. Não enquanto diretor, né? Porque... Como ator, a gente tem... eu tenho O Golpe do Comendador, eu tenho Um Amigo Secreto, eu tenho Um Feliz Aniversário, que foi de Clarice Lispector, que é uma escritora. Tenho alguns que eu não estou lembrando o nome. São muitos, mas né? são Que bom, muitos. que bom mas que tem tudo como muitos. ator. Tudo não como foi, ator. no caso, na parte de produção e direção, foi o Palavras de Rua que eu produzi. E assim a diferença em ser ator de teatro e ser ator de cinema? 2 mundos separados. Quais são essas diferenças? Eu, como ator de teatro, todo ator de teatro, a gente está ali, ensaia, tem todos os ensaios, e o contato ali é com o público, você não pode errar. Se você errar, você tem que realmente conseguir entrar de novo no personagem. Porque, como o Bia falou, se Lucas errar, não der a deixa para ela entrar, não dá certo. E como ator é um desafio de teatro, é um desafio de você não errar. Você está ali, você ensaiou, tem todo... E se você errar, realmente você tem que arrumar um jeito de continuar a peça e entrar novamente no que você estava fazendo, no contexto. Já no cinema não, é mais fácil. Entre aspas, porque o cinema é muito visual, rosto, né? Você sente, você fala através do olhar. E você pode errar, corta e volta de novo. É mais fácil, eu acho, o cinema do que o teatro. Por isso que o teatro é a base, né? O teatro é a base. De você sentir e passar a emoção, a gente está aprendendo no teatro. Muito, muito bom mesmo. Em relação a professores, né? Docência aqui, porque tem docentes aqui também. Né? Professor de cinema, professor de teatro, professora de dança. Então, como é que é ensinar
a arte. A arte de dançar, a arte do teatro, a arte do cinema. Então, vocês podem conversar. Já dei aula de violão também, viu? Né? A arte, né? Já quero. Do instrumento, né? Então, vocês podem conversar pra gente como é que é, né? Eu tenho esse conhecimento, eu tô passando para outras pessoas, né? Eu pego na mão de outras pessoas, né? Eu ensino a técnica, vai além da técnica. Então, fala pra gente, pra quem tá acompanhando também, né? O podcast Comunica Jovem. Como é que é essa arte também de ensinar? Eu acho que seria pensar muito pequeno, achar que o nosso conhecimento deve ser reservado somente pra gente. A gente cresce muito mais quando ensina. E eu gosto muito de, tipo, como o Léo falou, ver pessoas que eu auxiliei, que estiveram comigo, hoje em dia brilhando nos palcos, em companhias, e enfim, etc. Em outros países, até eu tenho amigas que eu coreografei que estão em outros países trabalhando com dança. Eu acho que é muito importante a gente ter a consciência de que o conhecimento deve ser repassado. A gente se torna muito pequeno quando guarda para si. Porque para que eu vou precisar desse conhecimento guardado? Ele é importante quando é repassado. E, tipo, ver uma pessoa que está aprendendo com você, que está crescendo com você, para mim não tem, além de estar no palco, não tem nada tão gratificante quanto. Você é coreógrafa, professora, intérprete, né? E pesquisadora. Uhum. Tem uma bagagem aí relacionada a dança. Como é essas funções? Como você pode diferenciar pra gente entender mais? Porque tem gente que só é coreógrafo, né? Assim, tem algumas pessoas que seguem, né? E outras que vão para mais modalidades. Então, todas essas funções, elas têm cursos e formações específicas, né? Eu fiz um bocado. Já fiz curso com um monte de gente pelo mundo todo. Já fiz curso com coreógrafo de Michael Jackson, já fiz curso em companhias de São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui em Pernambuco, já fiz na Paraíba, com gente que veio da Suíça, enfim. Eu tenho uma bagagem, assim, realmente de curso, de estudo mesmo, assim. Meu fundamento é bem bom. E eu iniciei meu trabalho como coreógrafa bem novinha. A partir dos 14 anos, que foi quando eu comecei, né? E meu trabalho como intérprete também começou aos 14 anos. Eu participava de espetáculos, enfim, de mostras e essas coisas todas. E meu trabalho como coreógrafa começou daí, e até hoje eu trabalho como coreógrafa. Eu coreografo espetáculo, evento, peças teatrais também. Aniversário, 15 anos, tudo que vocês imaginarem eu coreografo. Meu trabalho como professora é em sala mesmo, né? No meu estúdio, no Tia Amor, que é aqui em Caruaru também. Meu trabalho como intérprete e pesquisadora em dança começou em 2018, que eu fiz um curso de formação que foi muito importante para mim. E assim, foi realmente quando, caramba, eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar como pesquisadora também em dança, que não é simplesmente execução. Muita gente se prende à arte como se fosse, tipo, momentânea, como se fosse efêmera e pronto. É aquilo ali que surgiu no momento. Mas ela precisa ser fundamento, ela precisa ter base. E se eu, como professora, quero ensinar, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, eu preciso pesquisar, eu preciso saber de onde vem, para onde vai, por que existe. E eu gosto muito de estudar, eu sou muito curiosa na dança, assim, na arte no geral. Eu acho que é muito importante. Todas essas minhas funções se complementam de alguma maneira. Sou diretora também, eu tenho uma mostra de dança que aconteceu na primeira edição ano passado, no final do ano passado. Vai acontecer novamente, se Deus quiser, no comecinho do ano que vem. Qual é a mostra? Mostra Tua Dança, é o nome. A intenção era reunir todos os meus alunos de vários lugares diferentes, de várias épocas diferentes que eu trabalhei, e dar a oportunidade deles terem experiência de palco. Que eu acho que, assim, todo mundo do planeta precisa ter experiência de passar pelo palco. Para saber também se é artista, se desperta essa vontade. Porque muita gente só entende a grandiosidade que é ser artista e só realmente se liberta para ser o que é, ser o que nasceu para ser, quando tem a oportunidade de estar, né? E aí eu gosto muito disso, assim. Eu tenho a oportunidade de levar, por que eu não tô levando? Então eu levo. E aí aconteceu e vai acontecer de novo, se eu fizer. Quando você destaca intérprete? Intérprete é aquele que interpreta, né, basicamente. Ela na música é tocando e cantando, ele no teatro, no cinema interpretando mesmo, e quem tá na dança é dançando. Um bailarino é um intérprete também. Um bailarino, um dançarino, ele é um intérprete. É a pessoa que demonstra através do movimento, sentimento, uma expressão, um conceito, enfim, basicamente é isso.
Muito bom. E as modalidades que existem lá na Tia Mó? A gente... É Tia Mó mesmo? Te amou. Tia Mó. É um trocadilho. Te amo e com te amor de Monique. Tá bom. A gente trabalha com público adulto, a público infantil, adolescente, enfim, todos os públicos. De 3 a, tipo, começou a andar e não consegue mais andar, você tá lá dentro do meu espaço. Eu trabalho com público... Ai, meu Deus. Eu trabalho com público infantil nas modalidades de balé, danças urbanas. Vou iniciar agora com ginástica artística e motricidade. A gente tem para o público adulto dança contemporânea, balé adulto também. Temos jazz funk, que é uma modalidade exclusiva, assim, tipo, só tem lá no meu estúdio, aqui em Caruaru. E o Heels, que é uma modalidade tecnicamente nova, que é uma dança feita no salto alto, que ela é bem sensual, sabe? Tipo dança que a Beyoncé faz. Joga os cabelos. No salto alto, bem sensual. A gente tem modalidades de alongamento, preparação física também, porque eu também sou profissional de educação física, estudei aqui na SES. E acho que é isso, por enquanto é isso. A gente tá trazendo modalidades novas, estou trazendo dança-terapia também, que é uma modalidade feita por uma psicóloga que também é pós-graduada em dança-terapia. Eu estou trazendo, assim, tudo que eu posso de novo e diferente, que abrange públicos que não são abrangidos ainda, eu tô levando para lá. E onde é que fica o estúdio? No Difusora, no Shopping Difusora, 3º piso. Fica do lado do elevador do empresarial. Pra gente ter mais contato, quem quiser saber, tiver interessado, como é que faz? @Te Amo Dança, com I. No final a gente vai destacar, mas a gente vai aproveitar agora para não esquecer, né? A gente reforça no final também. Conta aí a experiência. A minha experiência... minha primeira aula de violão, eu comecei a tocar aos 12, minha primeira aula de violão deu aos 14. E aí, eu era uma criança, dando aula de violão para crianças também, sabe? Eu tive uma experiência com um projeto que era o Arte Educação. E aí, o efeito multiplicador. E aí, eu tive essa oportunidade de dar aula de violão. E aí, vez ou outra, eu dava aula de violão. Fui crescendo, aí fui lotando meu tempo e aí não dava mais para dar aula, só que dando aula de violão eu vejo assim, eu tento passar tudo o que eu sei, mas a forma de desenvolver de cada um é muito própria e muito diferente, sabe? Eu consigo passar a técnica, toco de um jeito e tudo mais, mas eu acredito que quando você ensina, a pessoa se desenvolve de uma forma bem diferente. E é isso, eu não tive muita experiência, mas que eu pude passar, eu passei e cada um seguiu o seu caminhozinho, assim. Quando a gente fala, assim, tocar violão, já tentei tocar violão lá na adolescência. E tem pessoas que já vêm, né? Já sabem as notas, já deu ouvido, né? Como é que é isso? É um estudo muito teórico, assim, para você chegar nesse nível de... Hoje eu consigo ouvir, saber o que é que tá tocando e tocar também. O violão... eu aprendi, ele tinha uns 12 anos. Se eu fosse aprender violão hoje, com certeza, eu não ia aprender. É mais difícil mesmo? É bem difícil. Quando se assim, você já tá mais velho para aprender um instrumento, né? Porque, Então, assim, né? assim, dá para aprender, sabe? Eu me vejo, assim, não aprendendo por conta do tempo e da minha paciência. Porque acho que quando eu era mais jovem, eu tinha mais paciência. E demanda muito tempo e muita prática, assim, sabe? Eu aprendi violão sozinha. E aí eu vim fazer aula, assim, bem depois, quando eu já sabia tocar já, que eu quis desenvolver, assim. E aí eu estudei muito por vídeo no YouTube, uma apostila aqui, pegava o violão de outra pessoa. Comprei um violão quando eu já sabia tocar, então era bem complicado. Foi uma força de vontade, assim, enorme, sabe? E aí... tocar violão, para mim, é tudo, mas é muito difícil, assim, tem que ter muita prática. E a base é a mesma para todos os instrumentos, assim, de notas e acordes e tudo mais. Então, quando você aprende, fica mais fácil. Tanto é que é bem mais simples para eu tocar outros instrumentos, já que eu sei o violão, assim, desenrola um pouquinho o teclado, porque a teoria é a base de tudo. E a partitura? E a partitura... Teve estudo também? Não, a partitura eu tô estudando agora. Eu faço produção de áudio e vídeo à noite no Nelson Barbalho, é um técnico, produção de áudio e vídeo. Eu faço uma extensão pelo IFPE de Belo Jardim de teoria musical.
E aí eu tô tendo esse contato com a partitura agora. Eu sei umas coisas por cima, mas saber mesmo ainda não. E aí tô desenvolvendo agora. Tem a questão também da partitura, né? Partitura é tenso. Quando destaca monólogo da Foi participação, né? do- Então, né, você participou de monólogo. E você, Léo? Eu Já fez? não fiz monólogo, eu queria esse desafio. Eu estava até falando com o Felipe, que é o diretor de Travessia. Eu disse, eu queria muito a oportunidade de mostrar o meu talento como ator no monólogo. Eu já participei com outros atores no palco. E eu acho que é um desafio muito grande você estar ali, prender o público, passar toda a vivência do seu personagem e não ficar cansativo. Total. Porque tem muito monólogo que a gente assiste e fica, ai meu Deus, tá muito cansativo. E tem monólogo que você fica assim, preso. Já acabou? Meu Deus, acabou. Que você realmente consegue passar tudo que o personagem tinha que passar. E é um desafio que eu nunca fiz. E é difícil. Você tá ali, encarar esse desafio como... Eu já participei com prazeres, né? Em outros espetáculos, para Guiomar ela era monólogo. E eu via que ela prendia o público. E isso me instigou muito a querer fazer parte de um espetáculo sendo o protagonista e um monólogo sozinho no palco. Só que ainda não consegui fazer. É tenso. Acho que tem aquela parte também que é uma coisa sua, mas que você é dirigido por outra pessoa, sabe? E são vivências, pronto, nesse caso do Travessia, são vivências de Lucas, da vida dele, todinha. E aí o Felipe dirige ele. E aí, pra pessoa parar e dizer, caramba, eu vivi isso aqui, mas não é isso aqui que eu devo fazer, sabe? É tenso. É você tá sempre se conhecendo e sempre botando, assim, o atuar na questão. Porque mesmo você vivendo tudo aquilo que ele botou no papel, você tem que ser dirigido pra coisa realmente ficar boa, não ficar cansativa. É complicado. E o Lucas é um ator maravilhoso. Lucas é incrível. Ele é colega meu de teatro, a gente faz teatro junto na companhia de Moisés, lá no Sesc. E eu vi a evolução de Lucas, de criancinha, pequeno, crescendo como artista, como ator. E Travessia veio, eu disse, meu Deus, ele tá brilhando, tá muito fodão. Teve a sua participação também, não foi? Em Travessia ou direção? Em que foi? Ou não? Não. É só como telespectador. Só como telespectador, porque são muitas participações. Só como público. E em relação a estar no palco, a gente falou, né? Tá no palco sozinho, tá com o outro. E na dança? Tudo bem que é importante estar em equipe, né? Que te amou, né? Destacou bastante que a gente precisa do outro, né? Essa troca, né? A troca que o Léo também falou, né? Que essa energia do palco, né? Não só envolve só quem tá ali atuando, mas envolve também esse público que é para o público, né? Se a gente faz para alguém, a gente faz para o público. Então, quando a dança é monólogo também, como é que se destaca quando tá sozinho? A gente chama de solo, né? Solo. Quando tem somente um dançarino em cena. Normalmente não acontece como no teatro, e principalmente na música é mais comum a gente ver, tipo, só um artista. Às vezes, voz e violão, né? Que ele passa 1 hora, 2 horas de lá. Um ator de teatro, normalmente, também consegue passar também 1 hora em cena, mas um dançarino, como a gente tem uma exigência corporal muito alta, e assim, é uma troca com intensidade muito alta também, normalmente a gente passa períodos mais curtos. Existe, por exemplo, eu tenho um espetáculo, dentro desse espetáculo eu tenho um momento em que eu tenho um solo, por exemplo. E aí esse solo normalmente tem, sei lá, no máximo 15 minutos. Que é normalmente o tempo que um bailarino ou intérprete, consegue ficar no palco sem ter um piripaque. Porque realmente é uma exigência muito alta, assim, tanto do psicológico quanto do físico, sabe? É um conjunto. Existem espetáculos em que você dança com um bailarino só, ou 2, ou 3, mas eles são mais raros de encontrar. Normalmente você vê companhias e essas companhias trazem mais bailarinos. Mas existe, sim, esse momento, assim, vai ter o solo e tal. E a preparação? Preparação para entrar no palco de vocês. Como é que vocês se preparam? Dentro da dança, a gente passa por um processo, assim, porque como a gente trabalha com o corpo, né? A gente precisa ter o corpo preparado. É o que eu tô fazendo, inclusive, com as minhas bailarinas agora, porque a gente vai ter um espetáculo em janeiro, fevereiro. Tô decidindo a data. E aí, a gente tá em processo de preparação e criação.
E, assim, esse processo, ele dura muitos meses. Eu preciso... Porque o corpo da gente é uma máquina muito complexa, cheia de coisinhas, assim, parafusos e metais e várias coisas que a gente precisa ajustar para que nada saia do lugar, literalmente, às vezes. Nosso corpo precisa estar pronto para executar. E além do corpo, porque a dança é executada com o corpo também, a gente tem que preparar a alma para receber e para entregar. E esse processo também é demorado, até a pessoa entender o que ela está fazendo. Então, assim, do momento que a gente começa a criar o conceito do que vai ser apresentado, entregue, até o momento da execução real, assim, tipo, chegou o momento de apresentar, chegou o momento de entregar e de receber. Até esse momento são muitos meses de preparação. Não é um negócio que, tipo, vou dormir. Acordei professora. Então agora eu vou fazer uma coreografia e tô levando a galera pra dançar, né? Assim, é um processo mesmo. Precisa ter um processo. Até pra pessoa entender e internalizar. Verdade. Teatro é a mesma coisa. A gente vê uma peça pronta, mas antes dali teve 1 ano de preparação. 6 meses de preparação. Para poder a gente conseguir entregar o projeto. Na minha parte, acho que varia muito, assim, de lugar para lugar, de público para público e de, assim, teatro, se eu tô fazendo só. Eu, particularmente, assim, quando eu vou fazer algum show, alguma coisa do tipo, eu gosto muito de não falar com ninguém, ficar em silêncio e de não tocar durante o dia, só no horário mesmo que eu tenho que tocar e tudo mais. Eu gosto muito de me segurar, me conter, assim, sabe? Não falar com ninguém, ficar bem quietinha. Tanto é que eu coloquei esse nome em mim, Bia do Violãozinho, porque acho que quando eu toco, quando eu me apresento, eu me torno gigante e eu tento botar isso pro violão, assim, e ele meio que se torna pequeno pra minha arte. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Destaquem as redes sociais, porque a gente depois vai ter um momentozinho com Bia do Violãozinho. A gente vai finalizar com Bia do Violãozinho. Destaca as redes sociais de vocês, como é que a gente pode encontrar. Do meu estúdio é @teamodança com um I, que é de Te Amor. E o meu Instagram pessoal é @Monique, com Q mudo, MONIQ.Santos. O meu é Leo Batista, _oficial, que é o meu que eu uso como artista, como minha vida, o que eu expresso no dia a dia. E eu tenho também na minha produtora, que foi gravado o filme, eu faço alguns trabalhos também de produções, que é LB Produções, LB Produções, _oficial também. Pronto, o meu é bia.do.violãozinho, com underline, Bia do Violãozinho, e aproveitando para divulgar o do teatro também, né? @ é o tabuleiro de teatro. Ótimo, ótimo. Então vamos nos preparar. Vamos, né? Como é importante, né, a arte, né? Como vocês, quanto vai se preparando, como é que vocês verificam, observam um incentivo da arte na nossa cidade? Queria mais oportunidade. Para a arte, né? Assim, eu acho que já foi pior. E essa pausa foi bem ruim pra gente que trabalha com arte. Por um lado, foi ruim, porque as pessoas não podiam ir até nós, e quem não tinha oportunidade de mostrar online, que não tinha estrutura, enfim, a gente não recebeu incentivo nesse período, foi bem ruim. Mas já foi, eu acho que já foi pior. Tem crescido, mas até por interesse das pessoas, né? Esse período que a gente ficou isolado foi muito importante, porque eles viram a importância que a arte tem. Porque ela transforma de verdade, assim. Principalmente a música. A televisão foi o que salvou a gente. A gente ficava em casa vendo televisão. A gente ficava em casa assistindo live. Assistindo vídeo no YouTube, aprendendo dancinhas. Foi o período em que realmente o nosso trabalho se mostrou muito importante. Então, eu acho que, assim, precisa ter, como ela falou, precisa ter incentivo. Porque a gente faz a vida das pessoas ser diferente. Não é simplesmente a alimentação, a sua saúde só. Não é só o estudo, você precisa da arte para viver. Ela faz parte, assim, integrativa. Tá ali, você precisa tá. A arte é uma desses que eu falei. E na Verdade. pandemia, Léo? A gente estava comentando antes, né, do podcast, que a pandemia foi como artista, foi o primeiro que parou. Uhum. Porque o contato do teatro é o contato de tocar, de estar com pessoas. E para quem não tem estrutura, como o Monique falou,
para fazer uma live, fazer uma peça lá. Mesmo para fazer uma peça, tinha que ter pessoas, tinha que ter uma pessoa gravando, tinha que ter uma pessoa. E era complicado juntar com pessoas por conta da pandemia e do Covid. Mas mostrou a todos que a arte é importante. A arte conseguiu mostrar a todo mundo que estava ali, que às vezes não conhecia, como passar aquela energia e dizer assim, força, a gente vai estar ali, vai voltar. E eu acho que foi importante para mostrar um pouco também do que é o quão é importante a arte, a cultura, a dança, a música, o teatro. Nesse momento que a gente ficou isolado, né, que ficamos isolados, sentiu-se mais a falta, né? Uhum. A falta, né? Dançar, a falta de escutar uma música, a falta de tocar, a falta de ir para um evento, não é assim? De abraçar. A falta de abraçar. tocar. Então, a arte envolve muito isso, né? É muita emoção. Exatamente. Exatamente. Acho que aqui na cidade a gente consegue desenrolar, se você já for artista, dá para desenrolar a pulso, mas acho que falta muito investimento para a criação de novos artistas. Você quer ser artista aqui, não tem nenhuma oportunidade para você começar do zero aqui, sabe? Projetos também que abraçam o artista que está começando ali. A gente está precisando realmente que o governo veja e diga assim, ai meu Deus, eu vou botar um curso ali, vou fazer um teatro municipal que a gente não tem. E que eles aceitem os projetos, porque a gente escreve. O único teatro que tem aqui é um teatro que, eu não vou falar mais, que está precisando de algumas coisas e ajustes. Muitas coisas. Muitas coisas. Eles só Muitos têm a ajustes. parede Se e você pronto. ligar o ar-condicionado, desligar a luz e assim vai. Total. A gente precisa, tipo, de investimento, assim. Investimento. E que eles aceitem as propostas que a gente manda, porque a gente sim. manda. E é uma luta, você manda e fica dando assim... Uma chorada É triste. impressionante, porque tem um teatro e você quer fazer parte, você quer ir lá, pagar sua pauta direitinho, fazer tudo, e a galera não quer aceitar, fica botando dificuldade, sabe? É complicado. E é triste assim, porque você é artista, você está ali, você se preparou um ano para estar no palco e você pega um valor que é alto de uma pauta de teatro aqui, porque a gente tem um Sesc, É um absurdo. que é... E às vezes o público não lota. E você depende do público para você público. pagar uma pauta. E eu acho que precisa total. mais de investimento e divulgações. divulgações. E que as pessoas realmente valorizem, assim. Porque pessoas que estão lá, o público, às vezes não valoriza o seu trabalho. E você termina ficando lá no palco e tem pouca gente. E aí, como é que eu pago a pauta? Total. Você, às vezes você nem pensa assim no que é seu, assim. Você pensa, meu Deus, e agora? A pauta. Sabe? Porque se sobrar pra você dessa vez, beleza. Agora você vai lá pagar pra se apresentar e não lota, aí você já tem que tirar do seu bolso, assim, pra pagar a pauta, sabe? Qual o trabalho que você fez de ter aquela toda a preparação, que foi você se doou todinho, É a tenso. cultura da valorização. Exato. Isso, da valorização. E além da pauta, tem as pessoas que trabalham junto, né? Junto. Que não é total. só a pauta. Se fosse só a pauta, tava todo mundo assim de boa. Total. Que já é um custo muito alto, Muito alto. mas se fosse só isso, a gente ainda fazia um esforço assim para trabalhar de graça mais uma vez, porque o artista, principalmente aqui, né? A gente praticamente trabalha de graça por amor e porque quer transformar. Mas a gente não é valorizado enquanto artista, não. Infelizmente. Falta incentivo. Então, mais incentivo, mais acolhimento, né? Mais amor e oportunidade para quem quer, né? É contribuir, porque é contribuir com a sociedade, né? Isso desde as crianças lá nas escolas, né? Dos pequenos, né? Já os adultos, os que estão mais velhos. É um estilo de vida, né? Viver, né? Com a arte, viver da arte. Então, vamos... Essa aqui eu fiz em 2018. Faz um tempinho. Sem lágrimas. Tento me afastar e acabo me aproximando. Mas o que será dessa minha proximidade se eu não posso te tocar, te sentir?
saudade que chega a doer, que chega se eu ter o que fazer. Tento não lembrar de ti, mas me falam que cada pedacinho que sobrou em mim resgato. O tempo tá passando sem eu ver. A arte nos leva para outros lugares. Já tava aqui, já imaginando você no sertão lá. Eu queria uma coreografia contemporânea na minha mente, assim, E tu pronta já tava lá, né? 100% pronta. Leva, né, para outros lugares, né? Faz a gente sentir, não é? É isso. Às vezes mexe com os nossos Essa né, troca que emoções, o artista né? passa. Até através de uma música a gente pode até sentir um cheiro, né? Que nos leva realmente a viajar. Então destaquem novamente aí. Se quiserem, já destacaram, não foi as redes sociais? Tem mais algum endereço? Tem algum endereço físico? Eu tenho. É o momento de aproveitar. Só pra relembrar. Além das redes sociais, se alguém tiver algum endereço físico que queira destacar, fiquem à vontade. Só pra relembrar que meu estúdio, o estúdio Te Amo Dança, Te Amo, fica no 3º piso do Shopping Difusora, ao lado do elevador do Empresarial. Uma sala de estrelinhas azuis. Ok, muito bom. Então, agradecemos a contribuição no Comunica Jovem desta semana de Bia do Violãozinho, Léo Batista e Monique Santos, e a você continuar acompanhando a nossa série de podcast Comunica Jovem. Acompanhe nossas redes sociais, @6unita, e as plataformas de áudio e vídeo. Aguardo você no próximo Comunica Jovem. Obrigada, viu, gente? Obrigado. Série de podcast Comunica Jovem. Produção do Centro Universitário Tabosa de Almeida, a 6unita. Apresentação, Cristina Villanova. Entrevistados, Bia do Violãozinho, Léo Batista e Monique Santos. Edição, Rafael Torres. Podcast gravado no estúdio de radiojornalismo da 6unita. A 6unita, cuidando do presente, construindo seu futuro.